A sua cliente não sabe como quer cortar. Esse ou esse. E agora? Como proceder? Sejam bem-vindos a mais um encontro, Corte Sem Medo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. E eu ajudo profissionais cabeleireiras a perderem o medo da tesoura e a realizar cortes de cabelos personalizados para as suas clientes. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre essa característica que é muito comum, um fato que acontece diariamente para quem corta cabelo. Cliente indecisa, mas eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, não sei como proceder. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre isso e ajudar todos vocês a compreender e como conduzir essa conversa. Corte de cabelo, a condução, o atendimento, lembrem disso, atendimento é entendimento, certo? Quando vamos atender uma mulher, uma cliente que senta na nossa cadeira, precisamos entender. E entender precisa de um tempo, da pergunta correta e de algumas questões que eu vou passar para vocês para que a gente chegue juntos na assertividade na escolha do design. Depois disso, nós vamos usar da técnica, do conhecimento para construir, certo? E personalizar através das técnicas de texturização e depois orientar a nossa cliente como cuidar desse cabelo na sua casa. Mas atender, entender é o primeiro passo. Sejam bem-vindos quem está comigo. Boa noite, Miriam. Boa noite, Eliette. Todo o pessoal que está chegando, boa noite. Sejam bem-vindos. Maravilha, vejo o pessoal conhecido que está sempre aqui conosco. Fico muito feliz de receber todos vocês aqui. O nosso tema, já aconteceu isso com vocês, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Se acontece muito da cliente sentar na tua cadeira e falar assim, eu não sei, eu até gostaria desse, mas esse também tá legal, eu não sei se eu corto ele mais curto, mas talvez eu tenho medo, mas aqui eu não sei. Aconteceu isso já com vocês? Me contem aí. Isso é muito comum. Tá? E eu vou dar algumas dicas para vocês dessa condução. E não só uma dica direta ao nosso tópico dessa noite, mas também uma abrangência um pouquinho maior na questão atendimento. Aliás, entendimento, que é aquilo que eu gosto de conduzir a nossa conversa. Sempre enriquecendo, não apenas com técnicas de corte, mas com tudo que envolve um corte de cabelo. Edivaldo, acontece muitas vezes, isso é um fato, certo? Vamos lá. Eu vou passar para vocês muitas questões, não apenas essa, tá? Mas vamos analisar. Eu tenho tantas histórias de clientes, de fatos, mas vamos começar por uma questão. Guardem isso comigo. Quando uma mulher indecisa do seu corte de cabelo senta na sua cadeira, ela pode estar indecisa do que quer, mas ela tem certeza do que ela não quer. Guarde isso. Uma mulher, ao sentar na sua cadeira para cortar o cabelo, pode ter incerteza no que ela deseja, mas ela tem certeza do que ela não quer. Então nós vamos começar sempre nessa dúvida, perguntando para a nossa cliente o que ela não gostaria, certo? Isso vale, pessoal, para coloração, para mecha, para penteado, inclusive, certo? Não é só para corte, não. Quando uma mulher, por exemplo, assim, vem pentear o cabelo. Teve muitos anos, eu fiz noivas, madrinhas, né, enfim, convidados para festas com penteados e adorava fazer esse tipo de serviço. Hoje não faço mais. Mas sempre que vinha alguém que eu não conhecia, ou mesmo que eu conhecia, e naquela indecisão do penteado, ela não sabendo se expressar, talvez como queria, eu pedia basicamente o seguinte: Paulo, estou em dúvida, esse é bonito, esse não sei. Eu ia direto para uma questão: me mostre exatamente alguns estilos de penteado que tu não quer de jeito nenhum. Então, se baseando pelo que a tua cliente não deseja, nós começamos a construir sugestões mais próximas daquilo que ela deseja. Me conta aqui se isso faz um sentido para vocês e vocês já conduziram a conversa dessa forma. Baseie-se sempre por aquilo que ela não deseja. Se é uma cliente nova, pensa comigo. A cliente chegou pela primeira vez no salão, tu não tem experiência.
Quando a cliente já é minha, já é tua, de muitos anos, ela pode falar, lembra, Paulo, daquela vez que tu cortou, que nós temos aquele corte assim, assado, e ele, não é daquele jeito, porque foi difícil de arrumar, eu pensei que tal, enfim, não quero mais daquele jeito, experimentamos, mas nós temos histórico. Quando uma cliente senta na tua cadeira vindo, ou poucas vezes nos primeiros atendimentos e pede uma mudança, tu não tem embasamento de história, certo? Tu não tem currículo para ser consultado. Então peça imagens. Tu tens imagens de um cabelo que tu não gostou, por exemplo, só para eu entender, né, quando se refere a isso, cuide muito a linguagem, certo? Quando ela não sabe o que ela quer, ela pode sugerir linguagens complexas. Quem aí, vocês vão dar risada, por exemplo... Quem aí pega assim, olha, eu quero ele meio batidinho. Eu quero ele assim, em camadinha. Às vezes a mão é igual. Eu quero ele batidinho, eu quero ele assim com 2 camadas. Essas linguagens assim são confusas para nós. Sempre peça imagem. Hoje, com o mundo na palma da nossa mão, vocês estão me acompanhando à distância, moramos em cidades muito longínquas e conseguimos conversar sobre corte de cabelo de uma forma muito próxima, certo? Então, tendo a tecnologia na mão, pontue com a cliente visuais que ela não gostaria, certo? Comece pelo que ela não gosta. Isso vale para maquiagem, isso vale para o penteado, isso vale para mecha. E eu vou contar para vocês um fato sobre mecha que me marcou muito, porque eu pedi uma vez para a cliente que não tinha mechas, ela falou assim, ó, eu quero que tu me mostre, por exemplo, um cabelo que tu deseja muito, certo? Olha só. E um cabelo que tu não deseja, ou seja, cabelo assim, Paulo, eu não quero desta forma, né? A ideia inicial, nós podemos sugerir, mas a cliente também tem que participar dessa decisão e nós compomos o design da cor ou do corte juntos, ok? Não é imposição, é uma decisão em parceria, juntos, ok? Ela me mostrou 2 fotos. E ela me disse assim, olha, Paulo, esta cor aqui eu não gostei. Depois ela me falou assim, esta cor aqui eu gostei. Eram 2 mulheres diferentes, mas, escutem, com a mesma cor de mecha. A mesma cor da mecha. O que mudava era a técnica da mecha. Havia uma concentração de mecha, uma atrás da outra, assim, no comprimento de pontas, certo? Um padrão denso, sem intervalos. E outra havia uma alternância maior, tendo a participação do cabelo natural da modelo, no caso da foto, que criava uma profundidade. Mas o meu olho de colorista enxergava a mesma cor nas 2, só mudava o quê? O padrão de distribuição. Veja que nós temos que analisar isso da melhor forma possível. Outra questão, quando a cliente não sabe o que fazer, certo? Cuidem muito com isso. Ela vem com uma foto de um Chanel, me escreve aqui quem já viu isso. Tá? Vocês vão complementar a frase que eu vou falar aqui nos comentários. Presta bem atenção. Quem é cabeleireira e corta cabelo já viveu isso. A cliente traz uma foto ou marca, assim, ela busca uma referência na cidade, uma cliente referência ou uma atriz referência e ela pede assim, ó, escreve aqui nos comentários para mim, eu vou ficar em silêncio um pouquinho, só falando do teu assunto, vocês vão complementar. Eu quero ele assim, igual a foto, só que mais... Complementa aqui. O que elas falam pra gente? Eu quero o corte assim, só que mais... Pensa um Chanel, tá? Alongado. Que acontece muito. Eu quero assim, só que mais... Eu quero esperar quem vai me escrever aqui por primeiro, para complementar a frase. Lembra, situação. A cliente traz uma foto, referência, e elas pedem às vezes muito assim, eu quero assim, só que mais... Mais o quê? Vamos ver quem vivencia as situações reais de salão. Mais comprido, mais longo. Sueli, muito obrigado. Miriam, Edivaldo, muito bem. Isso aí, mais longo, bem. Exatamente, pessoal. É isso aí. Só que cuidem uma coisa. Se ela pede para vocês um corte assim, só que mais comprido, já não é mais assim. Não existe isso. Não existe aquele corte mais comprido. A percepção, principalmente de um Chanel, de nuca batida, quando a mulher pede ele mais comprido, tem a participação da curvatura do corpo, observe. E ele fica mais embutido até certa parte, depois ele começa a tocar no ombro pela própria curvatura, mesmo que tu projete todo o corte para que ele vire para dentro da melhor forma possível, naturalmente o cabelo repousando sobre a pele, corpo e as suas curvaturas, em determinada parte vai virar para fora. Então aquele assim, só que mais comprido, vira um assim, e não é mais a mesma coisa.
Então vamos fazer o quê? Ela não sabia o que ela queria assim, só que mais comprido. Vamos pesquisar um corte um pouco mais longo e tu vai me apontar desta forma. Não caiam nessa armadilha desta versão, eu quero assim, só que mais comprido. Isso vale para um cabelo talvez muito longo aqui, certo? Mas estas versões, estas alturas, o que está sobre a orelha e depois o tapa, o que está no pescoço, na linha da curvatura que encaixa, embute melhor, e depois começa a ficar mais longo e bate nessas porções. O que flutua sobre o ombro e depois mais comprido bate aqui, cria figuras e designs muito distintos, tá? Cuidem com isso, comecem por o que ela não gosta, não caiam nas pegadinhas, não existe, eu quero assim, só que mais comprido, vamos achar o mais comprido, certo? Eu quero assim, só que mais clarinho, a mecha, né? Exatamente. Pô, vamos achar mais clarinha, certo? Cuidem também, às vezes eu misturo as coisas, mas eu acho bacana a gente conversar em relação a salão de beleza, vida de salão é isso, nem todo mundo só corta cabelo ou só faz mecha, a gente faz tudo, né? Tudo junto muitas vezes e temos que buscar fazer tudo com excelência, certo? Mas acontece muito, por exemplo, quando nós vamos cortar cabelo, vê se não acontece isso, e nas mechas também. A mulher chega aí no teu salão, certo? Com um cabelo liso, de progressiva, de Celandes, enfim, do que for, certo? Dê o nome aos boys da forma como tu quiser chamar. E traz uma foto querendo uma mecha, e ela traz assim a foto. Geralmente, vê se isso não acontece. A foto que ela traz como referência para a mecha, primeiro está de costas, a foto está de costas. É as costas aqui. Segundo, ele está todo ondulado por um babyliss. Aí não temos foto do rosto da cliente, não sabemos como ela é, e a cliente se enxerga como? Como vocês estão me enxergando aqui, certo? Vocês estão analisando o rosto do Paulo desta forma. Então, a cliente, ao se julgar se gosta ou não da mecha, vai se avaliar pela visão frontal. Ela não se olha de costas, ela não anda de ré, com o cabelo de ré. Olha o meu cabelo de ré. Ela vai se julgar numa transformação pelo que ela vai enxergar de frente, cuidem isso. E outra coisa, a textura é muito distinta, certo? Numa provocação de mechas, em uma superfície lisa, o que acontece? No dia seguinte, quando ela lava, e eu sempre prego isso, eu entrego aquilo que a cliente consegue usar sozinha. Se ela tem um cabelo liso, eu tenho que buscar com ela. Vamos buscar imagens de mechas em cabelos lisos, porque eu não estou te vendendo, por exemplo, um penteado e uma produção. Estou te ofertando um serviço de iluminação, de design de cor, que tu vai carregar ele por meses, em cima de uma superfície provavelmente lisa. E é isso que tu vai te enxergar todos os dias quando tu acordar, ir para o teu trabalho, ir para o teu estudo, enfim, né, conforme os seus afazeres. E é dessa forma que tu vai te ver, feliz ou não, ou infeliz. Então, descobrir isso e não cair nessas artimanhas. Quando uma cliente traz também uma foto de um corte, tome muito cuidado com algumas questões. Por exemplo, tá? Vou citar esse exemplo aqui, ó. Vou contar esse exemplo aqui, tá, para vocês, associado a uma cliente minha. Olha que bacana, né? Ela tinha a certeza, ela era uma foto que não era esta aqui, certo? Mas vocês vão entender como a gente precisa cuidar aquilo que uma mulher, por exemplo, falo de uma forma gentil com as clientes, eu atendo mulheres, 99% do meu público são mulheres que sentam na minha cadeira, lido com muito prazer com essa questão, a gente observa, né? Sou casado, então às vezes eu brinco com as minhas clientes, olha, a vantagem é que às vezes eu sento aqui e eu consigo interpretar algumas questões que vocês me falam com muita tranquilidade. Se tu me pede para cortar um monte, eu já calma, vamos ver em que contexto, né, de fervor estamos para pedir determinados cortes ou mudanças. Nós vamos devagar, ouvindo e percebendo o que é real ou o que é, talvez, nenhuma passageiro, né? Vamos cuidar sempre disso. Mas voltamos ao assunto. A cliente me traz uma foto muito similar a essa, cliente minha, de corte e de mechas. E ela pede assim, Paulo, na questão da foto que ela me trouxe, o cabelo era mais dourado do que esse, certo? Um cabelo mais dourado. As clientes chamam isso de amarelo, algumas, né? Mas era um cabelo mais dourado. Só que aquela foto que ela me trouxe no seu celular, a moça estava também de preto, toda maquiada, olha o olho dessa mulher. E ela estava dentro de um carro preto. Entendam a história. A minha cliente trouxe uma foto, ela vinha cortar e ia fazer mechas. E ela pedia uma imagem, certo? De uma mulher loira, ela me mostrou a referência, eu quero ele mais dourado, Paulo, igual essa foto. Ok, acompanhe o raciocínio. Ela ali estava, sentada na minha cadeira, com uma foto referência de uma cor. Tá? Pode ser de um corte. Quero que vocês entendam as percepções que temos que ter sobre corte, cor e vida de salão.
ela me trazia uma foto de uma cor lindíssima, era um dourado, né, muito lindo, mas a moça da foto estava dentro de um carro preto, vestida de preto, com uma maquiagem carregada e com o olho traçado preto. Aquele cabelo dourado da foto parecia um negócio fantástico. A minha cliente sentada na cadeira. Nunca a vi de roupa preta. Extremamente risonha, sorridente, sabe, muito alegre. Não se maquiava. Descendentes de poloneses, aqui na minha região tem bastante, de uma pele rosada com sardas, e por não se maquiar, rapidamente fica rosada. Muito rapidamente avermelhada e rosada. Sempre com roupas coloridas. Nunca a vi com roupas que não fossem florais, cor de rosa, muito assim, muita cor. E eu perguntei, minha cliente, você, eu nunca te vi desde que tu vens aqui maquiada, sabe, assim, bem traçado, o olho, a pele, isso é natural, porque é o jeito dela ser. Ela falou, não, realmente, Paulo, só quando eu vou numa festa, no dia a dia, não. Eu nunca vi tu com outras roupas que não sejam essas, com essa característica. Te vejo na rua, no restaurante, a gente se encontra e fala assim, tu tens essas características. E a tua pele fica rosada rapidamente e tu me mostra um cabelo dourado, em uma mulher, dentro de um carro preto, com o olho preto, com a pele toda feita, com a roupa preta. É lindo, mas se eu colocar este cabelo dourado em ti, veja, cor de rosa com a pele, com sardas, certo? Sem maquiagem para criar contraste. Roupa colorida, rosa, tudo flora. Eu falei, tu vai se sentir... Eu usei até um personagem de um desenho animado. Falei assim, ela falou, nossa, é verdade, Paulo, obrigado. O que ela estava vendo? E é isso que fica o meu alerta quando uma mulher, inclusive, traz uma foto como referência de corte. Muito cuidado, porque às vezes ela está observando o todo, a sensação, a percepção da foto, a imagem, o que aquela mulher na imagem reflete. Certo? Reflete. Às vezes é aquela moça da novela. É o que aquela personagem, no seu instinto, no seu papel, passa. A força, a coragem, tudo mais, o conceito, enfim, onde ela vive, as atitudes dela. E aquilo, às vezes, é um desejo do todo. Então, cuidem isso, porque um corte de cabelo também tem que ser alertado dessa forma, assim como a cor. Onde eu vou mostrar, por exemplo, um cabelo que está sempre mais escovado, mais liso. Eu vou observar um cabelo que tem um certo grau de acabamento de curvatura, certo que precisa ser observado isso. E quando a cliente traz uma foto, eu preciso concluir como que ela conduz esse cabelo no dia a dia, certo? Ela não sabe o que fazer e eu, sabendo o que ela não quer, e o não querer está sempre linkado a algum trauma, tá? Eu não quero ele aqui, eu não quero ele assim porque talvez ela teve uma experiência ruim, ou porque aquele design de corte represente alguém que ela não gosta também, tá? Uma pessoa da infância, uma pessoa da escola, da faculdade, da vida, alguém que ela não gosta. E aí também, eu não quero assim, pelo amor de Deus. Então comece dessa forma. Comece conversando pelos hábitos, comece conversando por como ela cuida do cabelo, se ela lava de noite, de manhã, se ela tem ferramentas. Então quando ela não sabe o que fazer, tu precisa orientar. E quanto mais tu orienta com sabedoria, certo? Com calma, com paciência, com esse entendimento e não apenas atendimento, mais respeitado tu é pela tua cliente, não colocando ela nunca em fria, certo? Esse é um ponto de vista que eu quis compartilhar com vocês. Deixa eu ver um pouquinho só aqui. A mulher do carro é exótica, exatamente. Se tem alguma questão para eu poder observar, vocês viram isso, sabe? Essas questões, se alguém tem alguma pergunta ou quer compartilhar, pode contar pra gente. Então, o hábito é muito valioso, certo? É muito... Hoje eu conversava quanto a gente precisa ter o hábito quando a gente quer uma mudança. Então, por exemplo, também falamos de, eu não sei o que eu quero, será que eu corto mais curto, será que eu não corto mais curto, será que vai ficar fácil, sim ou não? Vamos lá. Uma mulher que tem um cabelo mais longo, não sabe o que fazer e quer cortar ele mais curto, tem que saber, certo? Quais são os roteiros, por exemplo, para cuidar daquele cabelo, certo? Uma mulher, por exemplo, de cabelos mais longos e ela fala assim, eu lavo cada 3 dias, bom, normal, dia sim, dia não, tem cabelos que não precisam ser lavados diariamente, dia sim, dia não, cada 2, 3 dias, enfim, tem normal. Cada cliente com a sua história, certo? Cada corpo com a sua reação. E ela tem aquele cabelo longo, virado em praticidade, aquilo porque ela lava e às vezes ela amarra.
e ela quer cortar mais curto. E talvez ela imagine que o cabelo mais curto seja muito prático. Ele é prático de lavar, porque é rápido. Não. Ele é prático de secar no sentido de estar seco, tirar a água, a umidade. Mas ele não é prático para secar, para dar forma. A mulher sempre secou o cabelo assim, de baixo para cima, batendo com o secador. Corta ele mais curto, começa a jogar o ar, vira para tudo que é lado. Ela não sabe secar, ela não sabe segurar o secador, certo? Então, nós precisamos cuidar muito disso, sabe? Quando ela não sabe o que ela quer, nós temos que entrevistá-la com calma para entender o máximo os hábitos e construir uma relação com a cliente baseada em um histórico e permitindo, e ela tem que se permitir, se adaptar e compreender novos hábitos. Por exemplo, mulheres de cabelos ondulados, que vivem com o cabelo preso, certo? Não modelam. Clientes minhas, eu já falei várias vezes. Minha amiga, esse corte que tu me pede, eu faço com naturalidade e te entrego com facilidade. Mas eu nunca te vi com o cabelo solto. Tu sempre fala que tem preguiça de modelar, por isso o prende. Porque eu posso crer que o meu cabelo, porque o cabelo das clientes são meu, eu só empresto para elas levarem para casa. Porque o meu cabelo, eu posso crer que vai ser cuidado e modelado se tu nunca fez isso. E aí, às vezes, eu alerto. Isso não significa estar certo ou errado, é um ponto de vista, também eu entendo, né? Todo mundo tem a liberdade de conduzir as suas clientes, os seus posicionamentos da forma que acha mais adequado. Eu falo para a cliente, então, primeira questão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um corte, certo? Novo, nas suas camadas, talvez nos ondulados. Vou te passar toda a orientação para que tu tenha o hábito, certo? O processo de modelar o cabelo cacheado. Quando tu modelar o cabelo cacheado nesse comprimento, adquirindo um novo hábito, tu pode pedir para mim o cabelo no comprimento que tu quiser, certo? Porque eu sei que tu já criou o hábito, que tu entendeu e tu tem prazer em modelar e se ver com um cacho bem modelado. Agora, se eu cortar o teu cabelo curto, eu modelo aqui no salão, fica maravilhoso. No teu dia a dia vai virar um rabo pitoco desse tamanho, certo? E quando tu solta, todo espigado, porque tu não está apta a modelar. Por quê? Um cabelo bem cortado, a minha filosofia sempre será um cabelo que a cliente consegue se arrumar sozinha. E esta filosofia impacta em transformações. Então, quando ela não sabe o que fazer, não sugira coisas que ela não consiga carregar. Não sugira coisas fora da curva dos seus hábitos do seu dia a dia. Alerte ela a hora que ela precisa lavar, como ela tem que secar, se ela tem secador, se talvez esse novo corte precisa, os modeladores. Se não, é a tua marca, é a tua etiqueta pendurada, como se fosse um outdoor, andando na rua, balançando, com aquele cabelo mal finalizado, que não mostra a beleza. Porque nós conduzimos com a cliente lá um corte que é quase como se fosse um penteado. As mulheres não vêm ao salão para fazer penteados quando vêm cortar. Que bom que a gente produza isso. Mas entregue cortes, que elas consigam estar bonitas aqui e que elas consigam se produzir minimamente, sabe? Não precisa fazer igual ao salão, mas minimamente com um design bacana e que se sintam bonitas todos os dias na sua casa, no seu serviço, no seu salão, indo para a escola, indo para, enfim, conforme o roteiro dela, certo? E que ela possa prender o cabelo porque está calor, porque está oleoso, ou porque seja um estilo bacana de um coque, de um rabo de cavalo, mas não porque o cabelo está mal cortado, certo? Maravilha. Boa noite, elas chegam no salão cheias de dúvidas, e isso é verdade, sabe? Por isso que a gente precisa conduzir. Eu gosto de conduzir uma conversa primeiramente, tá? Vamos lá, assunto extra, mas eu acho legal a gente tocar nesse assunto. Primeiramente guiado pelos hábitos da cliente, mais do que o próprio visagismo. Cuidado com isso, certo? Cuidado com isso. É como eu chegar, por exemplo, inclusive, amanhã vocês vão ver eu cumprindo, hoje quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, amanhã, quinta-feira, vou cumprir a minha primeira meta do ano de 2023, que é voltar aos exercícios físicos em um ano replanejado. Profissionalmente, pessoalmente, estou desenhando muitas coisas, amanhã também voltaremos a isso, certo? Precisamos dessa questão. Então eu gosto muito de que vocês conversem com a cliente primeiro nos seus hábitos. Tu precisa curar muitas coisas antes de ofertar o ideal. Nossa, eu vejo que pelo seu rosto, este corte mais curto vai valorizar talvez a formação e vai harmonizar ao formato ABCD, ok, entendi. E eu concordo com isso. Agora, se a mulher não sabe secar, se ela não tem nem secador, se ela segura o secador todo torto, nem escova ela tem uma escova lá que, meu Deus do céu,
né? Ela tá toda assim, ó, ainda, tá? E eu vou lá e entrego algo belíssimo, ela faz uma foto. E ainda por cima a gente chama a maquiadora do salão, faz a pele, faz uma foto. Veja a transformação. Maravilhoso, eu concordo com isso, tem que continuar fazendo sempre. Mas a minha preocupação é sempre, ok, o bichinho é teu, agora cuida. Tá? Ó, é teu, leva pra casa e cuida. Tá? Se é uma planta, tem que dar água, tem que cuidar. Se é um bichinho, tem que cuidar. E a imagem do teu trabalho, tá, é aquela que a cliente conduz. Do dia que ela corta, até pelo menos alguns meses que o cabelo se mantém íntegro. E é aquilo que te vende. É aquilo que fideliza. É aquilo que faz alguém perguntar, quem corta? É assim. Então, às vezes, a gente acha que precisa de caminhos, por exemplo, muito complexos, sabe? Muito complexos para ter sucesso, que a gente precisa estar num centro grande, uma cidade grande para ter sucesso. Nós podemos ter sucesso em qualquer lugar quando começamos a entregar. Hoje eu falava com uma pessoa, por exemplo, que quer melhorar seus cortes de cabelo. Pensa comigo, tá? Se nós queremos melhorar os nossos cortes de cabelo e nós falamos o seguinte, eu não sou muito regrada para estudar, o jogo começa acabando já. Já começa acabando. E isso vale para tudo. Se tu queres emagrecer e não for, né, não vai dar certo. Se tu queres melhorar hábitos, tu tem que mudar e querer assim, isso é o melhor para mim. Se tu quer aprender a mexer, tu tem que se esforçar, porque senão tu vai ficar sempre na nota 6 para 5. Se tu quer aprender a cortar, tu tens que se esforçar. Se tu quer moldar o corpo, tu tens que se esforçar. Porque a gente não entra de um jeito e no primeiro dia, o segundo dia, sai toda certinho, não. É uma sequência. Então, assim, se incomoda, quer curar, vai doer. Vai doer, mas o caminho lá, o resultado final é fantástico. Então, nesse ano que se inicia, muitas de vocês iniciem. As pessoas têm medo, por exemplo, eu tenho medo de cortar isso, aquilo, insegurança. Quanto tu se dedica a isso, do teu dia, realmente? Porque tempo a gente tem. Porque a gente está sempre rodando. E nesse tempo que nós estamos aqui, num assunto super bacana, a gente pode rever depois, a gente pode fazer uma aula explicativa de um corte, sanar uma dúvida, melhorar. Depois, no outro dia, assistir outra aula. E a gente tem que começar a acompanhar pessoas que fazem a diferença na nossa vida, pelas redes sociais, certo? Eu espero fazer sempre a diferença na vida das minhas alunas, dos meus alunos, através da informação, para que ali no teu salão, tu seja mais feliz cortando cabelo, que é a área que eu atuo, certo? Podendo ajudar vocês. Então, essas decisões, elas precisam partir de vocês. Nós estamos aqui, por exemplo. A academia está sempre aberta. Tu entra se tu queres. No supermercado tem muita coisa. Tu pega o que tu queres. A escolha sempre é tua, certo? Sempre será tua, do sucesso ou da estagnação. Então, que esse ano inicie com esse desejo de sucesso e esse planejamento. Sem planejamento não há nada que vai mudar na tua vida e nem eu vou conseguir ajudar vocês, certo? Mas com planejamento, com dedicação, todas conseguem. Todas conseguem. A Núbia me faz uma pergunta. Paulo, como cortar o cabelo para que fique ondulado na frente como esse que você mostrou na foto? Parece que tem camadas. Isso é muito fácil. Esse é um dos cortes que a gente ensina nos nossos cursos. Isso é tranquilo, certo? Cortar cabelo quando tu compreende a leitura, esse cabelo as minhas alunas já sabem, tá? Elas sabem identificar a interpretação do contorno, a direção e a técnica. Senta que eu corto. O acabamento, independente do cabelo ser liso, ondulado, semi-ondulado, cacheado, o nosso olho tem que bater e identificar. Se é uma música, se eu sou um bom músico, sei o tom, sei a escala, sei a harmonia, daqui que eu toco, entendeu? Pede a música aí que eu toco. Pede o corte aí que eu toco. E é nesse nível que eu quero chegar com todos vocês nesse ano de 2023, tá? Fica o meu convite para que vocês, quem não está ainda dentro do grupo do WhatsApp, no link da bio do meu Instagram, clica lá. Estarei na próxima turma, que ali nós já estamos informando o pessoal sobre atividades da nossa próxima turma do curso online, que vai acontecer o curso completo, agora em fevereiro, certo? Se preparem para isso, para esse primeiro passo. A gente consegue terminar o ano em dezembro, janeiro e assim, ó,
né? E depois vamos para pós-graduação. Mas não há pós-graduação sem graduação. Não tem como começar pelo fim. Nós temos que cumprir o processo e curtir o processo dessa forma. O tempo passa, se vocês recordam, um ano atrás, onde vocês estavam, rapidamente a memória de vocês já passou um ano, já passou 2 anos. E o que a gente fez para melhorar? Muitas pessoas já tomaram decisões e vão melhorando os seus serviços. Vocês precisam também, tá? Maravilha, maravilha. Esses cortes estão todos completos, porque no nosso curso, por exemplo, online tem hoje 23 cortes, pense. E esse ano eu vou produzir muito corte, muito corte, muito corte. Inclusive tenho projetos de cortes infantis, em meninas, tá, certo? E um projeto para cortes em mulheres mais maduras. 75, 80 anos, senhoras. São projetos que eu vou tirar do papel e todos esses vídeos vão se anexando ao curso online. Fora os cursos presenciais que a gente tem, já 12 datas apenas espalhadas, tem no meu perfil do Instagram, lá Cursos 2023. E se tu queres completar o ciclo, tudo vai se complementar. É dessa forma, certo? É dessa forma. A gente não consegue fazer a pós-graduação sem a graduação. Então a gente não faz nada avançado sem compreender. E o meu comprometimento com vocês é o seguinte, eu respeito muito o tempo e o dinheiro que vocês investem em um curso. Quando vocês saem de casa, por exemplo, marido, filho, salão, todo o contexto, 4, 5 dias, 6 dias longe do salão. Se tu chega até mim já com a base do curso online, tu chega e tu voa, tu chega e tu coloca a cereja no bolo, tu chega e as coisas começam a se conectar, tu não recebe aquela informação assim, tuf, da onde? De onde tá vindo? Meu Deus do céu, mais uma. Pega tudo aqui. Não, tu já chega carregado, é tudo organizadinho. Tudo em cada departamento, e tu chega lá e a gente começa a trabalhar e perceber. Aí tu vai ter resultado. Essa é uma decisão que tu tens que tomar para realmente alcançar os resultados, certo? O tempo de acesso do curso será 1 ano, com possibilidade de renovação por mais tempo. Tá? Maravilha! Não é o corte da Fran, não. O corte da Fran é um outro. Inclusive o corte da Fran está no curso, passo a passo, todo ele lá. As nossas datas estão todas no nosso perfil. Acompanhem, vai lá, ativa as notificações do meu perfil, dos stories, dos posts, para sempre receber o vídeo e acompanha. Tem muita informação diária, vídeo diário, então é muito bacana a gente já tem que começar desta forma. Certo, pessoal? Olha lá, treine a Cleo. Cleo, boa noite. Treine até se tornar. É só desse jeito. É só desse jeito. É só desse jeito. Não há outro jeito. E eu acompanho histórias de pessoas que tinham muito medo de cortar cabelo, tá? Muito medo de cortar cabelo. Eu nunca vou esquecer de uma das grandes amigas minhas de caminhada, que é a Bianca de Moraes. Ela é educadora da Keune e ela sempre fazia mechas, coloração com uma maestria gigantesca. Ainda o faz, com certeza. E tinha medo, mas queria aprender a cortar. Hoje, o meu olhar crítico vai lá e curte os cortes de cabelo que essa menina faz. Então, isso é mágico. Tu percebe uma decisão, uma insistência, porque ela não cortava. Ela foi, sofreu, teve dor, não sabia se ia dar certo, tinha receio, se permitiu errar, teve orientação, teve, né, a consultoria, né, por exemplo, que a gente dá às nossas alunas, como se fosse uma mentoria, a gente vai orientando, e ela se permitiu passar pelas fases. Porque se tu acredita, certo? Que eu, por exemplo, amanhã eu vou para academia. Se eu olhar para o lado e ver um cara lá, todo, né, mais malhado, fazendo exercício, eu falo assim, eu vou fazer igual esse cara aí agora. Meu, eu tô errado, diz assim, eu tenho que me permitir fazer o processo. Eu tenho que saber que o meu peso ali vai ter que ser menor. E eu tô nem aí, não quero mostrar nada para ninguém. Eu quero construir um corpo saudável, porque eu não gosto, não pense que Paulo vai ficar bom. Não, isso esqueça, tá? Eu quero ficar saudável apenas, né? Não sedentário. Mas eu não posso olhar para alguém falando assim, nossa, eu já vou ali pro final, vou fazer igual você, cara, vai estourar e eu vou falar assim, não deu certo. Eu tenho que me permitir o processo. Hoje eu vejo a Bianca de Moraes, sigam ela, Bianca de Moraes. Ela é uma grande amiga profissional e hoje está cortando em alto nível e era uma menina que não cortava cabelo.
de excelente coloração, de mechas fantásticas, como faz até hoje, e hoje ela coloca o quê? Ela coloca a cor em cima da forma que ela cria com maestria. Então valorizou a mecha dela, valorizou a cor dela. Hoje eu tenho orgulho de acompanhar o trabalho dela. É só um dos casos, dos vários que nós temos, de exemplo de pessoas, e cada uma na sua forma. Tem profissionais que trabalham, fazem o nosso curso, que são profissionais que já cortam há muitos anos, chegam até nós e falam: Paulo, o refino do meu trabalho ficou outro cabelo, era isso que faltava, sabe, para os meus cortes. Veja, a gente entrega tudo isso no nosso curso online também, tá? Então, aproveitar isso e complementar quando pudermos estarmos juntos, valorizando o tempo e dinheiro de vocês para que os dias rendam dessa forma. Mas estudo, não existe mágica. Eu não aprendi o que aprendi em poucos dias. É uma vida de estudo e contínuo, porque todos os dias eu estudo para entregar o melhor em várias partes, né? Em várias questões, desde o atendimento, como alerto vocês, a forma de conduzir, que foi o assunto do nosso encontro. A cliente não sabe o que fazer, e agora? Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais da tomada de decisão, certo? A tomada de decisão junto ao cliente, a orientação, essa busca realmente pela profissional que tu és, certo? Aquele negócio assim, lembre-se uma questão. As pessoas, quanto melhor tu for na entrega, não vão mais questionar a pontinha, porque não é o que tu entrega, é a tua capacidade de entrega. Um especialista é assim. Quem é mãe sabe, às vezes eu já levei meus filhos em especialistas, por exemplo, para tirar uma dúvida, e ele concluiu que era um detalhezinho, alguma questão a mais ali, claro. Tive casos que o especialista corrigiu todo, certo? Todo o norte. E teve casos que ele falou assim: não, Paulo, isso é mais sutil, vamos trabalhar dessa forma, tá ok? Então, mas ele não me deu desconto na consulta, porque o caso era mais sutil, ou de repente o que o meu filho estava tomando estava quase certo, foi só um detalhe, foi só a pontinha. Ele me cobrou a consulta pelo que ele era capaz de resolver. É por todo o conhecimento e toda a capacidade de resolução de um problema que um profissional compõe o seu preço. Não é buffet por quilo. Tu não corta por quilo, certo? Então esse é o contexto que eu quero que vocês guardem sempre. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus. Semana que vem nos encontramos às 20h30 na próxima segunda-feira. Até mais.